Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Oriente-se, um trabalho de conclusão de curso do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba. Eu me chamo Emanuele Eduarda. E eu sou Isadora Borges e o objetivo do nosso videocast é desconstruir estereótipos criados pela mídia ocidental e aproximar o nosso público dessa cultura tão linda e fascinante. Hoje estamos aqui com dois convidados super especiais. Eliseu Alves, estudante do 8º semestre de Relações Internacionais e coordenador discente do GEOMO, grupo de estudos voltado para o Oriente Médio na Universidade de Sorocaba. E também a Júlia Freitas, que também é estudante de Relações Internacionais do 8º semestre aqui da Universidade de Sorocaba e também coordenadora discente aqui do grupo de estudos do GEOMO, né, pessoal? Vocês gostariam de falar um pouquinho mais sobre vocês, se apresentarem? Fiquem à vontade. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite também. Como vocês mencionaram, sou um aluno do 8º semestre, estou concluindo o curso agora juntamente com a Júlia. Nós entramos no mesmo ano, né, em 2022. E eu estou muito feliz, eu espero que a gente consiga contribuir bastante, né, sobre o tema Oriente Médio, que é uma questão hoje que está em voga, né, o pessoal está falando bastante, você vê nas mídias, nas redes, e a gente sabe que muita desinformação pode acabar sendo propagada. Então, é muito bom poder fazer parte desse meio acadêmico para aproximar as pessoas da cultura do Oriente Médio. Muito obrigada. Obrigada. E aí, meninas, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, sou muito fã de vocês. Acho que eu já falei para vocês. Mas, como vocês disseram, eu estou no último semestre, já estou no finzinho da graduação. Eu e o Eliseu, a gente se enfiou em tudo que conseguiu se enfiar dentro desses 4 anos. Então, a gente coordena o GEOMO, coordena o PIMA, que é o Grupo de Pesquisa de Política Internacional e Meio Ambiente. Eu também estou dentro do CIMUM, da Uniso, que é o projeto de simulação que a gente faz dentro das escolas públicas. Eu também faço monitoria para a RI, então a gente está bem envolvido dentro do curso de Relações Internacionais, mas o GEOMO é a nossa princesa dos olhos, né? É o meu preferido particularmente. É o primeiro, né? É o primeiro. É o bebezinho. Exato. E como esse grupo de estudo surgiu? Da onde veio esse interesse de vocês pelo Oriente Médio? Porque, assim, vocês, diante, tipo, relações internacionais, vocês poderiam ter falado de tantas outras regiões, de tantos outros temas, né? E por que vocês escolheram justamente o Oriente Médio? Eu vou falar por mim, depois você fala a sua pessoalmente, tá? Em casa, a gente já, minha mãe, minha irmã, a gente já é bem fissurado, assim, por outras culturas. Então, a gente assiste novela turca em casa, a gente escuta música de outros países, come comida árabe ou, enfim, comida judaica, então eu já estava um pouco inteirada na cultura antes de entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro, eu tive uma aula da professora Karina, de mídia, e ela pediu pra gente escolher o tema que a gente ia pesquisar para fazer um seminário, e eu fiquei de pesquisar sobre o Iêmen. Então, para vocês que não sabem, tá tendo uma guerra no Iêmen que ela não é muito noticiada, e eu fiquei fiquei totalmente fissurada com isso, a quantidade de conflito, a quantidade de cultura, tudo que tem naquela região é muito rica de uma forma geral. E aí, depois disso, eu fiquei meio obcecada com o Oriente Médio e veio essa vontade. Eu perguntei para o Fabrício, que na época era nosso coordenador, agora é a doutora Maria Luísa, na época era o doutor Fabrício, como que fazia, como que a gente podia começar com esse projeto. Eu fui atrás de fazer o documento, fiz o documento, apresentei para o Eliseu. Eu tinha muito medo da professora Karina, aí eu falei para ele assim: Eliseu, você vai lá e você fala com a Karina, pergunta se ela quer orientar a gente. Ela aceitou, e aí a parte mais fácil já tinha passado, né? Depois eu fiquei com muito medo da aceitação, se os alunos se inscreveriam. Mas depois foi tudo certo. Então aí começou, né? Aí nasceu um pouquinho mais de 2 anos atrás, nasceu assim o GEOMO. Sim. Sobre a minha experiência, né? Eu cresci num lar de... Meus pais, né, são cristãos evangélicos. Então, a gente sempre estudou bastante a cultura do Oriente Médio em si, né? Tanto pela história da Bíblia e tudo mais. E não de uma forma muito superficial também, que eu sinto que é um pouco o que acontece. Foram com bastante estudo, sabe? Bastante conteúdos, livros de estudo também, né? Em paralelo, não somente tendo a Bíblia como base, né? Mas ouvido também de autores e pessoas que estudam a região. E sempre foi uma área que eu me interessei, né? Sempre gostei de estudar, de entender, procurar entender. E quando
a gente entrou aqui em 2022, a gente não tinha nenhum grupo ainda, né? A gente sentia um pouco a falta dessa coisa mais extracurricular, que vai além da grade. E aí a gente sentia muito essa dor, né? E aí a gente sempre falava sobre o Oriente Médio em si, a gente falava sobre a questão, né, da Palestina, de Israel, da faixa de Gaza, só que ainda ficava muito, como eu posso dizer, por cima, assim, do que a gente conseguia ver nas mídias, no que a gente pesquisava por conta própria. E aí, quando a Júlia vem com a ideia, né, do GEOMO, vem com a ideia de criar o projeto, aí, tipo, a gente acata muito rápido e cria. Eu acho que o GEOMO, ele nasce de uma intenção muito boa, de uma dor que a gente sentia, e a gente foi atrás, né? Eu acho que vai um pouco também do aluno não esperar tanto só dos professores trazerem, mas sim também de ter a iniciativa de criar o grupo. E que é uma coisa que a gente teve, né? Tudo meio que nasce através, querendo ou não, de um tal incômodo, né? E, querendo ou não, o Oriente Médio em si, ele é uma região que, tipo, é muito rica em muita coisa e muitas pessoas, tipo assim, querendo ou não, eles são meio esquecidos e as pessoas só pensam coisas ruins sobre o Oriente Médio, porque quando se fala de Oriente Médio, as pessoas já falam de guerra, já falam disso, sobre aquilo, e é pelo menos, tipo, é o contrário, tem muitas coisas boas no Oriente Médio, né? Por exemplo, que você mesmo mencionou, a própria Bíblia Sagrada, tipo, uma boa parte dela foi ali escrita no Oriente Médio. E também, como a Júlia falou, tipo assim, tá no nosso dia a dia, querendo ou não, tipo, um pouquinho do Oriente Médio tá no nosso dia a dia, né? E a gente queria muito saber, tipo assim, o que vocês realmente debatem, tipo, no grupo de estudo de vocês, quantos participantes hoje tem, como que é essa logística toda, assim, o que vocês falam, tem, tipo, como que eu posso dizer, um cronograma mensal que vocês, tal dia vamos falar sobre isso, depois sobre aquilo, como que funciona isso? Então, a gente teve a iniciativa de começar, primeiramente, explicando como funcionava a lógica da região, acho que dos impérios, né? Porque os estados, né, que a gente chama de estados modernos, no caso os países de hoje em dia, eles são recentes, eles são de um século atrás, mais ou menos. Antes a região, ela migrava de poder de império para império, né? Tinha trabalhava nessa lógica de disputa e os povos morando dentro do império. E aí a gente quis criar um cronograma que vai desde esses impérios, ou seja, pode ser o Califado Árabe, né? Ou então o Império Otomano, e depois você vê lá a Primeira Guerra e tudo mais, você vai indo para a independência desses povos e a criação dos estados, que a gente conhece hoje como a Síria, o Líbano, né? O próprio Estado de Israel depois, o Iraque. E aí a gente vai seguindo os eventos. Num período do GEOMO, a gente teve a opção se a gente ia continuar de forma ampla, né, o estudo, ou se a gente ia querer focar no conflito israelo-palestino, né? E a gente decidiu focar no israelo-palestino por um tempo, mas agora a gente tentou retomar um pouco, né, descentralizar um pouco do conflito para a gente não enlouquecer também, sim, né? Mas ele segue um cronograma certinho, assim, das datas, para a gente ficar bem situado, porque não adianta, como a meta é entender o que está acontecendo agora, a gente tem que entender bastante o que aconteceu no passado, a gente entender a lógica da região, para a gente não falar bobeira também, né? Quem faz a curadoria dos textos é a nossa coordenadora docente, então a professora doutora Karina, que aceitou coordenar o grupo, ela escolhe os textos. Então a gente começou, acho que a primeira reunião foi sobre criação e dissolução do Império Otomano, então a gente foi bem lá para trás, como o Eliseu disse, no começo do ano passado, então hoje vamos estar fazendo 2 anos agora, e a gente está estudando agora guerra líbano-israelense, a morte do Isaac Rabin, né? Então a gente já percorreu bastante coisa. Quando a gente lançou a primeira seleção para os alunos, eu estava morrendo de medo porque eu não sabia quantos se inscreveriam. Porque por mais que tivesse a vontade, tivesse sido aprovado pelo conselho, pelos professores, tivesse um coordenador, se os alunos não se interessassem em participar, o projeto ia se dissolver.
Mas a gente teve bastante retorno, então até hoje a gente abre lista de presença 2 vezes. Lista de presença não. A lista de inscrição 2 vezes por ano, então no começo e no meio do ano. A gente tem lista de espera e a primeira vez que a gente abriu foram 50 inscritos. Então eu fiquei super feliz. Sim, então eu fiquei super feliz da vontade dos alunos também, né? Que não era uma vontade isolada nossa de estudar Oriente Médio. Tinha interesse não só no curso de RI, mas no curso de jornalismo. A Isadora faz parte do GEOMO, no curso de Direito. A gente tem já teve gente de economia, então a gente tem bastante gente no GEOMO. E falando um pouco mais de cronograma, vocês indicam livros, fazem leituras compartilhadas? Como que funciona os encontros? Então, a Karina ela faz a curadoria e ela manda os textos geralmente 1 semana, 2 semanas antes da reunião. Uma dupla, ou um trio, ou uma pessoa só. Todos têm que ler, claro, mas uma dupla, enfim. Uma pessoa lê o texto, faz uma apresentação e apresenta de forma geral o entendimento pessoal dela pro grupo. E aí, isso é coisa de, 30 minutos. A gente vai discutindo e sempre linkando com alguma coisa que a gente viu no jornal, viu na TV. Exato. E a gente também indica bastante filmes, né? Sim, a gente vai o Cine GEOMO, né? Exato. Ai, que legal. A gente vai assistindo, aí chega um período ali do ano, né? Acho que a gente já teve 2 esse ano, né? De Cine GEOMO, que é um filme que a Karina indica também. E aí a gente assiste e debate depois, né? Sobre o filme. Daí nesse dia não tem texto. A lição de casa é ver o filme. E vocês já fizeram saídas técnicas? Já, a gente já fez. A gente tenta fazer pelo menos uma por ano. Começou com uma por semestre, mas né, vai ficando mais difícil. A gente já foi para o Museu Judaico, lá em São Paulo, e nessa mesma visita técnica a gente foi para a Mesquita Brasil, que é a primeira mesquita da América Latina, aqui na América Latina, e é incrível, é lindo. A gente estava lá quando por sorte, a gente estava lá na hora que o Sheik estava chamando para oração e foi uma das coisas mais lindas assim que eu já ouvi na minha vida. Sim, legal. Foi ótima a visita. E que é uma coisa que a gente tenta fazer, né? A gente, enquanto grupo, a gente tem que focar em entender, obviamente, o que a gente conseguiu ali no momento foi entender um pouco da comunidade muçulmana, né? E entender a comunidade judaica ali no Museu Judaico. Mas essa já é uma iniciativa muito boa, né? De você buscar culturas diferentes, muito similares em muitos pontos, né? Mas que diferentes e que o pessoal tende a ver como que não se entendesse, como se não tivesse pontos para se entender. Lá a Karina visitou, né? Tudo mais. A Karina é judia, entendeu? O Átila é muçulmano, e a gente visitou, teve uma conversa ótima. Então, pensar nesses pontos de coexistência também, mostrar que ela existe e que ela é possível, também é uma meta do grupo, né? E quando que foi criado o GEOMO? Faz quanto tempo já que existe o GEOMO? Vai fazer 2 anos, né? 2 anos agora, acho que já até fez. 2 anos. E as pessoas, tipo assim, por exemplo, tem muita gente que se inscreveu lá no começo e que tá ainda no GEOMO hoje, ou aconteceu, tipo, muita rotatividade, assim, entre os alunos ali? A gente tá desde o começo. Tiveram alunos que já se formaram, então alunos que começaram quando o GEOMO abriu as inscrições e aí terminou a graduação, saiu. Tem bastante rotatividade e tem lista de espera. Então é uma coisa positiva, que a gente sente o retorno do curso, não só de RI, mas dos outros, que têm interesse. Principalmente, quanto mais a região tá na mídia, tá passando no jornal, a gente tem um maior retorno, né? Por bem ou por mal. Porque as pessoas têm mais curiosidade, né? De entender e de saber sobre, né? Porque, por exemplo, as pessoas veem na TV, aconteceu uma guerra de não sei o quê. E aí, tipo, as pessoas, ela quer se aprofundar. Tipo assim como você, tipo, a pessoa acaba ficando fissurada naquilo, que a pessoa começa a pesquisar e a pessoa cada vez mais ela quer saber, né? E aí, mas por que vocês decidiram estudar sobre o Oriente Médio em si? Bom, o Oriente Médio, para as relações internacionais daí, né? Não é um tema que a gente estuda muito em todas as matérias, não é aprofundado. E relações internacionais é bem eurocêntrica, né? Você estuda autores da Europa ou da América do Norte. E o Oriente Médio, ele é uma região chave, muito importante, né? Geograficamente, a gente tem
regiões muito importantes ali até para o próprio comércio exterior, né, que pode virar uma zona de disputa política, igual o canal de Suez no Egito, né, o Estreito de Hormuz entre o Irã e a Arábia Saudita, se eu não me engano, né, e o chifre também africano, né, que são pontos como se fossem gargalos. Então, não tem como a gente, meu Deus, tipo, a gente está vendo a logística mundial, uma região super, como eu posso dizer, um pouco mais fragilizada, né, em questões de disputa, e a gente não entender. Eu acho que é isso um pouco que a gente quer buscar, em você entender a região, assim como também a gente não se aprofunda sobre a Ásia, né? A gente está vendo uma grande ascensão da China agora, e a Ásia não é uma coisa que as pessoas, pelo menos no Brasil, têm grande conhecimento. Então, o Geomo tem esse intuito mesmo de você descentralizar de autores e perspectivas somente europeias e americanas, né? E norte-americanas. Sim, bom, o meu interesse começou muito pessoal. Eu disse, né, para vocês, eu já tinha em casa um background de interesse. Eu entrei na faculdade, comecei a estudar mais sobre, meu interesse aumentou. E é muito importante por aquilo que você se interessa, você tem que estudar mais. Porque quando você se coloca para falar sobre alguma coisa, você tem que saber do que você está falando. E uma região tão tão importante, no geral, seja por questão de conflito, ou como eu disse, a região é muito rica em cultura, em capacidade, em potencial. Quando você vai fazer uma análise ou quando você quer dar seus 20 centavos ou seu pitaco sobre alguma coisa, o mínimo você tem que saber. Sim. Que é para você não falar besteira ou não atingir alguma população ou algum grupo de pessoas. Então, veio muito disso também o Geomo. As pessoas se interessam pelo conflito que vê na TV, enfim, mas é importante para a gente também mostrar que a região ela não é só conflito, ela tem diversas outras coisas. Sim. E aí eu acho que é papel do Geomo isso também. Isso que eu ia perguntar, tipo assim, qual que é o ponto de vista de vocês, tipo assim, da onde que vocês querem levar o Geomo? Tipo assim, vocês querem... Qual o propósito exatamente do Geomo? É, tipo, só estudar sobre o Oriente Médio? Ou vocês têm, tipo assim, uma visão muito ampla de que, tipo, uma coisa que você criou na sua cabeça ali de quando você é estudante, que você quer levar aquilo, quer levar isso para outras pessoas? Tipo, pra onde vocês querem... Aonde vocês querem chegar exatamente, assim, com o Geomo? É só um grupo de estudos? Ou vocês querem, tipo assim, mais além com isso? É estranho falar, porque o Geomo, a gente criou ele 2 anos atrás, mas ele não é nosso. Então, ele se segura sozinho. Os pilares dele são ele mesmo. Então, o objetivo do Geomo é ser o que ele é. É um grupo, as pessoas vão até ele e a gente estuda e discute. O que as pessoas vão tirar dele foge um pouco da nossa alçada. Posso falar o que eu tirei dele. Quando eu entrei no Geomo... eu digo, tipo, mais vocês, assim... Pessoalmente. Si. Isso, exatamente. Tá. Bom, quando eu entrei no Geomo, eu achava muita coisa, eu pensava que eu sabia muita coisa, que depois, conforme o tempo foi passando, eu descobri que não sabia, eu mudei de opinião 35 milhões de vezes. E eu tiro, assim, eu sempre tive muito interesse, tanto que o meu TCC é sobre Oriente Médio também, e eu queria saber. Veio dessa vontade de saber de tudo. Queria saber de cada pedacinho, queria entender como as coisas funcionavam, queria entender por que esse gatilho terminava ali, ou por que uma coisa começava pequena e se engrandecia. E eu tiro isso do Geomo. Assim, fico muito feliz pela vontade que as pessoas têm de aprender e me relaciono com essa vontade. E quando eu penso o que eu tirei do Geomo, eu penso que eu tirei amizades, aprendi a estudar, aprendi muita coisa e ensinei tudo que eu podia. Amei, perfeito. Sim, eu acho que o Geomo também, ele tem uma premissa de você tirar o estigma, né? Eu não digo de você já chegar, por exemplo, com a mente fechada e você ter um choque, meu Deus, meu estigma caiu, meu preconceito. Não, às vezes você tem um estigma que você não sabe, ou então você só não conhece mesmo. E o Geomo, ele vai te apresentando as coisas. Isso que eu acho muito interessante. Você é introduzido ao assunto. Entendeu? Porque às vezes não tem como você ter nem estigma sobre uma coisa que você nem conhece. Igual o povo curdo, por exemplo, que é acho que o maior povo apátrida
do mundo e que a gente descobriu no Geomo, né? E aí você para e pensa, meu Deus, tipo, eu nem sabia disso, sabe? Por que as pessoas não estão falando disso? Então, você começa a ficar cada vez mais curioso. E do que eu tiro do Geomo, né? O que eu gosto muito é que você fica mais integrado até com a própria cultura, porque a gente também tem a ideia de trazer os pratos, né? Sim. A culinária. Ai, que legal. Vocês levam, tipo, um prato típico em todas as reuniões? Ai, que legal. Todas as reuniões. Quando dá. A gente exato. tem pelo menos uma vez por semestre as confraternizações. Ai, que legal. E aí a gente tenta levar comidas típicas e música típica. Sim, E vocês levam convidados de fora também para o Geomo? Sim. Tem as figurinhas carimbadas, né? Então tem o Átila, que se tornou super amigo nosso. O Átila a gente conheceu pela Karina. Ele acompanhou a gente quando a gente foi até a Mesquita Brasil. Ele é muçulmano, ele é curdo. E ele é muito engraçado. Se vocês entrarem no Instagram do Geomo, sigam o Geomo no Instagram. Ele vai vir no próximo episódio também no TikTok. Gente, ele é muito legal. A gente tem vídeos dele explicando palavras ou questões que a gente vai discutindo e falando sem perceber. E ele explica o que são essas palavras. A gente tem... Quem mais, Eliseu? Tem agora, né? O Gabriel. Que ele já veio, acho que 2 vezes, né? Já foi 2 vezes, eu acho. Sim. Ele veio na semana de RI, a convite do Geomo, e depois no Geomo, né? Uma reunião mais particular do Geomo, mas que estava aberto também para quem quisesse vir. E tem também a Shadia. A Shadia, né? E o Shadi também são figurinhas. A gente vive voltando no dia que eles foram lá no Geomo. Eles são libaneses. E eles estavam no conflito do Líbano com Israel. Esse dia foi muito legal. Foi um dos motivos da gente ter escolhido fazer o Oriente. Que bom. Fico feliz que rendeu esse videocast tão legal. Tanto a Karina quanto o Átila, o Gabriel e a Shadia também vão tudo vir aqui contar um pouquinho pra gente. Eles são figurinhas. Uma coisa interessante que eu acho sobre isso é, por exemplo, o Átila, ele é curdo, né? É turco. E a Shadia e o Shadi moraram no Líbano por muito tempo, são libaneses também. O Gabriel, ele teve uma perspectiva do conflito Israel e Líbano, né? Então, se você vê que eles não partem do mesmo princípio, né? Da mesma perspectiva. Sim, mesmo ponto de vista, cada um tem um ponto de vista. E ver que eles conversam entre si, eu acho que essa é a meta do Geomo, você ter o diálogo. Sim. Entendeu? Eu acho que o Geomo, ele quer fazer essa ponte, quer mostrar que é importante você ter essa conexão, esse diálogo entre as pessoas, entre as culturas. E esses vários pontos de vista também, né? Porque tanto a Shadia quanto o Gabriel, eles estavam, tipo, em pontos de vista diferentes, né? Então, é muito legal você, tipo assim, ter meio que os dois lados meio que da história, assim. Então, é muito curioso, assim, os dois estarem realmente, tipo assim, aprofundando no grupo de estudos, porque nada melhor do que alguém que viveu lá, né? Então... E uma qualidade de Geomo que eu gosto muito é que a gente nunca aconteceu de ter uma briga ou um desrespeito ou alguém enfiar o dedo na cara do outro. Não aconteceu. Então, é inevitável que as pessoas tenham opiniões divergentes ou perspectivas diferentes. Isso é inevitável. Em qualquer lugar que você vá, vai ter alguém que discorda de você. E no Geomo, a gente sempre tratou isso com muito respeito. Então, mesmo as discordâncias e as divergências, elas foram tratadas sempre com muito respeito. Isso me orgulha muito, porque são estudantes que entendem muito bem essa diversidade e essa questão do respeito. Então, eu me orgulho muito do Geomo também por conta disso. Estão dispostos, né, a dialogar. Isso é muito bonito. E agora que vocês estão para se formar já, o grupo vai continuar? Alguém vai assumir o lugar de vocês? O que vai acontecer? Então, a gente já escolheu quem vai seguir no nosso lugar. Vai ser a Vitória. A Vitória é incrível, eu sou apaixonada por ela. Desde o comecinho também. Sim, ela estava desde a primeira inscrição, então ela já sabe a dinâmica, ela já sabe como funciona. O Geomo vai continuar. Se Deus quiser, vai continuar por muito tempo ainda, dependendo do interesse dos alunos. Mas já tem coordenação nova, sim. A Vitória segue aí no nosso lugar no próximo ano e a gente volta sempre que for contar. E já tá fazendo a coordenação com a gente, Já passei tudo pra ela. Ela tá no 6º, 7º? Isso, vai pro 7º agora. Ela se forma ano que vem. Aí ela vai ter que escolher alguém. Ela escolhe. Aí ela passa a varinha. O legal é que pelo menos, tipo assim, é uma coisa que vocês meio que criaram, vocês começaram e aí, tipo, imagine, por exemplo, daqui, sei lá, uns 20 anos, o jogo vai ser centro enorme. de pesquisa. Não, eu quero fazer
exatamente. Tipo assim, uma liga acadêmica. É o que eu quis dizer pra você, tipo assim, qual que era o propósito do Geomo? Porque o Geomo, ele pode ser muito grande ainda, entendeu? Sim, Entendi. Então, exato, tipo assim, pensando realmente aí daqui 20 anos, quanta gente pode ir atrás do Geomo, o quantos, por exemplo, porque querendo ou não, aqui a Uniso, ela é meio que uma fonte, assim, de conhecimento. Então, quantas pessoas que vão passar aqui pela Uniso e que fizeram parte do Geomo, o quanto que, tipo assim, vai ter um pouco do Geomo, assim, nelas, entendeu? Porque, querendo ou não, é uma região que é muito importante conhecer, porque ela também impacta no nosso dia a dia. Por mais que não, as coisas que acontecem lá, ela impacta muito no nosso dia a dia aqui. E é, tipo assim, meio que um dos principais pontos também da gente ter criado esse podcast, porque as pessoas acabam achando, tipo, o que acontece lá, que a gente não tem nada a ver com isso. Só que, na verdade, é pelo contrário. Tipo assim, tá tudo muito englobado. Sim. Então, tipo assim, eu penso assim no Geomo, conhecendo um pouquinho, né? O quanto isso pode, tipo assim, ser enorme e realmente fazer alguma diferença algum dia, entendeu? Na vida de alguém, realmente fazer uma pesquisa grandiosa e que, tipo assim, que chegue um dia, sei lá, e ajudando o Oriente Médio de alguma forma ou ajudando uma pessoa de alguma forma, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei se esse é o pensamento de vocês, assim, quando vocês pensam num propósito do Geomo, quando eu quis perguntar, né? Mas, tipo assim, é uma coisa que tem muito potencial e muita capacidade de ser algo gigante. Olha, é uma coisa que eu quero, mas que fica a depender também do quanto o pessoal vai engajar. Sim, exatamente. Eu tô muito curioso para saber qual vai ser a próxima leva, né? Do Geomo, tipo, conhecer as novas pessoas. Às vezes o pessoal, que geralmente tem pessoas que podem acabar saindo, aí vai mudando. Aí eu quero saber como é que vai ser a dinâmica, se o perfil do próximo grupo vai ser uma coisa mais atraída ou uma coisa mais que opina mais, que fala mais. É que vai mudando as pessoas, querendo ou não, vai mudando meio que uma característica ali, né? Uma dinâmica, porque querendo ou não, por exemplo, vai vir pessoas, vai vir com novas ideias, vai vir com novos propósitos. Só que, tipo assim, eu acho que o principal é não tirar realmente a característica do Geomo, porque o Geomo foi criado, entendeu? Eu acho que, tipo, a Karina também, né, pode ajudar muito nesse ponto, porque como ela tá à frente, então, por mais que venham os alunos, tudo, não tirar essa característica, assim, porque o Geomo foi criado, né? Sim, com certeza, absoluta. É isso aí, gente. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Alguma curiosidade, alguma coisa que vocês aprenderam no Geomo recentemente? E aí? Eu deixo uma dica, né? Quando vocês perguntam sobre... Que é uma coisa que a gente falou, acho que desde o começo. Sobre por que a gente decidiu olhar o Oriente Médio e estudar o Oriente Médio. Teve uma vez que a Karina ela comentou que o Oriente Médio, né, a região, é uma diversidade de culturas. Não são todos a mesma coisa. Sim. É da mesma coisa do mesmo jeito que a gente não quer que alguém olhe a América Latina e fale, todo mundo é igual. A gente sabe que a gente é muito diferente dos argentinos, os argentinos são muito diferentes dos paraguaios, os paraguaios. Então, essa dinâmica se aplica lá também. São povos diferentes, culturas diferentes. Aí o pessoal fala, mas a maioria é de tal religião. Mas até dentro dessa religião tem suas diferenças, tem suas culturas, tem suas características. Então, é importante a gente entender isso também, né? Tipo, eu acho que acho que o maior conselho que eu posso dar para você buscar entender uma região é você buscar entender quem vive nela e as suas diferenças. Eu acho que... Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a estudar Oriente Médio, eu ouvia muito... imagina, não pode estudar isso não, porque esse povo tá lutando já, desde que eu nasci já tá tendo guerra lá. Ou, esse povo nunca vai se resolver, deixa isso pra lá. Nem estuda isso. Eu já ouvi uma vez, eles gostam de brigar. Meu Deus. Então, assim, eu acho que esse discurso, ele é perigoso e é uma coisa que o João combate muito bem, que é aquilo de que, tipo, é difícil, então você não tem que estudar. Se é difícil, é aí que você tem que estudar. Principalmente numa região tão importante, por exemplo... Jerusalém é sagrado para todo mundo, é sagrado para os muçulmanos, é sagrado para os cristãos, para os evangélicos, para os judeus, é sagrado para todo mundo. Então é difícil você lidar com questão de conflito, com desentendimento. Claro que é difícil, não alguém já tinha resolvido. E é por isso que a gente tem que estudar, é por isso que tem que se pesquisar, é por isso que tem que ir atrás, para a gente procurar cada vez mais saídas, porque esse discurso derrotista de que imagina, não vai dar, eles estão lutando desde antes e vão continuar lutando.
depois ele é fraco e ele não cola mais, eu acho. E também que, igual a gente falou, se o Geomo se movimenta, é um pequeno grupo de pessoas, os povos também se movimentam, né? O diálogo, ele é possível, a cooperação, a paz. Então, essa coisa de que é impossível ter paz também, eu acho que eu acho difícil, né? Uma questão complexa, mas eu não gosto de usar a palavra impossível. Sim. Nós somos seres humanos, nós mudamos, nós nos movimentamos, nós cooperamos, nós entramos em conflito. E nós acreditamos E também, nós acreditamos, temos esperança. Eu acho que é uma palavra muito importante. Tem que ter, Sim. que é a esperança, entendeu? É uma questão de valores também, entendeu? Valores de luta pela paz, né? Eu acho que entra na questão de valores do próprio Geomo, a paz, o diálogo, o entendimento, compreensão, diplomacia, exato. Acho que é isso aí, então, gente. Muito obrigada. Agradeço novamente vocês por terem aceitado o nosso convite. A gente deseja muito que o Geomo cresça muito ainda, que faça realmente história, né? Saindo aqui da Uniso, saindo de um projeto aí de vocês, né? O bebezinho de vocês. Tá ficando grandinho. E que ele cresça muito ainda e que, se Deus quiser, faça diferença ainda na vida de muita gente, faça diferença no todo, assim, né? Num geral. Então, a gente agradece muito vocês. Muito obrigada. Obrigada, A gente que agradece pelo convite. Obrigada pelo convite, eu amei. Muito feliz. Então, é isso aí, gente. A gente fica por aqui. Até os próximos episódios. Fiquem ligadinhos que tem muita coisa por vir ainda. Até mais, gente!